Bom dia a todos que acompanham aí as minhas postagens, os meus vídeos, né? Hoje irei gravar um vídeo sobre o livro Raízes do Brasil aqui, estou gravando, né? Este livro, ele é uma leitura frequente nos cursos de história, né? Porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele é um dos maiores estudiosos do Brasil. E esse livro aqui, geralmente, ele é mencionado no primeiro semestre dos cursos de História. Claro, é um estudo grande, né? Nós estudamos na faculdade, mas numa universidade você vê um capítulo, dois, três no máximo, com o professor ali te auxiliando, né? E você não faz uma leitura assim completa. Eu decidi fazer uma formação intelectual completa, voltando a esses livros e fazendo releituras, buscando interpretações além do que os professores colocam, tá? E um desses livros que eu decidi lê-lo na sua completamente foi o Raízes do Brasil, tá? Nos cursos de história, muito é falado sobre a questão do homem cordial, né? Que é a tese do Sérgio Buarque de Holanda, de que o Brasil legou para o mundo a cordialidade, né? Mas vamos pensar sobre isso, tá? O Estado não é uma ampliação do círculo familiar. O trabalho industrial eliminou a familiaridade do trabalho artesanal. Vejamos, esse livro foi escrito em 1933. Foi publicado na década de 30, na verdade. 6 foi escrito em 33, desculpa falhar aí nessa informação. Mas ele é da linha do Casagrande Senzala, do Caio Prado Júnior também, né? E esses livros, eles compartilham uma mesma tese sobre a cultura brasileira. A questão do familiar, que o brasileiro, ele é intimista, diferente dos povos, o português, na verdade, o português traz pro Brasil uma relação muito afetuosa, né? Então, essa relação afetuosa, ela faz com que o Brasil seja um país que tenha problema para se industrializar. Porque na indústria, no trabalho industrial que a Revolução Industrial promove, a Revolução Francesa, não existe individualidade, né? Familiaridade. Você é apenas um número, né? Então, o Brasil ele tem uma grande dificuldade tipo assim, as relações não serem muito pessoais, serem impessoais. Essa é a tese, eu acho que é a tese central desse livro, né? A cordialidade. Vamos lá. O mundo atual é abstrato. A educação formal hoje visa retirar o aluno do círculo familiar. É exatamente o que eu falei sobre a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo que o norte da Europa promoveu, né? Você vê que a educação hoje, brasileira inclusive, ela quer tirar o aluno do seu círculo familiar. Ela fala sobre emprego, tal, mas assim, ela não é afetuosa, a educação pública, né? Isso é o quê? São as bases da Revolução Francesa, certo? É a briga contra o círculo familiar. Vamos lá. Os vínculos domésticos impedem o crescimento individualista. Ele diz que os abandonados vencem a luta. Então, isso aqui, ó, olha que coisa maluca, né? Quando você tem por exemplo, um filho homem que a mãe, ela cuida demais, o que acontece com ele? Geralmente, ele não tem crescimento, certo? Então, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo aqui que no Brasil, o excesso de cuidado com o homem, por exemplo, ele faz o quê? Ele ser um homem fraco, né? Então, os abandonados vencem a luta. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele faz uma contraposição com o homem, por exemplo, do norte europeu, que
que a mãe é menos, assim, afetuosa, né? Em resumo, o Raízes do Brasil, ele pega muito nessa questão do afetuoso do português, né? Dos portugueses. Deles serem, assim, muito calorosos, né? E outros assuntos eu vou trazer aqui, outros trechos que ele comenta, né? Mas veja isso, olha que coisa forte, né? Ele diz que assim, a independência, a ausência de cuidado faz uma pessoa se tornar forte, né? E que a nossa cultura, ela é fraca, porque a gente espera demais para fazer, né? E que é muito, assim, é muito familiar, né? O brasileiro leva o doméstico para o serviço burocrático. Cara, isso daqui é muito brasileiro. O brasileiro, ele transforma o trabalho dele numa casa para ele, né? Ele coloca lá um bichinho que ele acha legal, assim, na estante, sabe? O adesivinho de coraçãozinho, a foto da família. E isso mostra o quê? O serviço público no Brasil, ele é familiar. É só nós observarmos, né? Como existem famílias, clãs, que tomam o Estado para si. Ou seja, é a questão do não ser impessoal. O brasileiro, ele é muito pessoal. Você tem que ter uma relação pessoal para você colher vantagens. Nossa, como eu vejo isso na prática? Né? Primeiro você tem que bajular, para depois você ganhar vantagem. Né? Então, os abandonados, os fortes que vão sozinho, eu mesmo tive muita dificuldade na minha vida por causa disso, né? Por ser uma pessoa um pouco sincera demais. Eles acabam, assim, tendo confrontos, porque existe uma exigência no Brasil, uma exigência de puxar o saco, né? Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ele pega muito nessa tese. Ele diz assim que o brasileiro e o português, né? Ele é mal educado, na verdade. Porque a polidez, ela não é uma coisa assim que você tem que puxar o saco. Polidez é você ser uma pessoa educada, mas você não quer outras vantagens, né? Além do que a negociação. E aí ele faz vários comentários. Ele faz vários comentários aqui, ó. Esse outro trecho aqui já elucida isso, ó. A polidez é um escudo que preserva sentimentos e emoções. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, você ser educado, você se defende. Uma coisa é você ser educado, outra coisa é você querer entrar no pessoal da pessoa, né? Então, ele comenta num trecho que mercadores de outros países, Inglaterra, tal, países assim mais frios, mais que as pessoas são menos sentimentais, eles não gostavam de negociar com os portugueses nem com os brasileiros. Isso também vai para os espanhóis, né? Porque, sabe, eles não eram polidos, você tinha que saber da vida sentimental deles, sabe? Você tinha que procurar entender as emoções, eles são... É essa questão que o Sérgio Buarque pega bastante. A questão emotiva, né? O brasileiro, ele é muito emotivo. E isso a gente vem dos portugueses, né? E, de fato, por fim, hoje eu faço essa contribuição, mas vamos continuar aí no próximo vídeo, mais temas aí que tem coisas interessantes. E é engraçado meu, o cara escreveu em 1930 e você vê isso hoje no Brasil. Você vê claramente isso, que ele realmente desvendou, assim, a nossa cultura muito emocional.